Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que estão estudando o Lições Espíritas, essa série que estamos realizando aqui. Nós vamos começar hoje, dentro dessa série, uma outra série, que é sobre a família. É muito importante falarmos sobre a família nessa visão espiritualista. Nós temos grandes sociólogos, grandes pessoas, estudiosos, que definem a família aqui pelos padrões do plano físico. A importância da família, a ideação familiar como uma constelação necessária a que os indivíduos se fortaleçam para serem grandes e fortes nos seus trabalhos dentro da sociedade. Então, a sociedade se compõe de famílias. E estas famílias, elas precisam estar solidificadas num padrão. Enquanto nós não conseguirmos esse padrão familiar, com certeza nós vamos tendo dificuldades, porque os membros, às vezes, muito heterogêneos, isso é natural, porque cada criatura é uma individualidade, mas que essas individualidades busquem um centro comum, que é o bem de todos. Esse bem que está na razão direta do cumprimento das leis de Deus. Então, chegou para nós um instante, dentro da história do planeta, em que o cumprimento das leis de Deus precisa começar a fazer parte de todo indivíduo. Nós somos livres para escolhas, mas, dependendo da escolha, nós vamos ter colheitas muito perigosas e muito difíceis. Então, é preciso que as pessoas comecem a entender isso. Não agir só de conformidade com o que ele pensa, com o que ele acha. A capacidade de pensar e de decidir é um atributo humano, conquistado ao longo dos milênios. Só que agora, essa capacidade de pensar, de agir, tem que estar ligada às leis divinas de Deus, porque nós moramos no universo. Nós estamos morando na casa de Deus. Então vamos desencarnar, todos vamos, depois reencarnar, quem sabe, mas sempre na casa de Deus. O planeta Terra faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um conjunto de outras galáxias e que faz parte do universo. Então, nós estamos morando na casa de Deus. E essa casa tem normas, tem regras. A punição para o não cumprimento das regras, ela vem de maneira mais diversificada, e que está na razão direta dos delitos cometidos. De tal forma que nós não podemos reclamar quando chega a cobrança, quando a fatura aparece na nossa caixa de correio. E aí temos que saldar aquela dívida, temos que colocar aquela conta em dia. Então, para evitar tudo isso, evitar esses transtornos, o importante, o sábio mesmo, é começarmos a entender as leis de Deus e cumpri-las. E a base da lei de Deus é o amor. É essa estrutura que está solidificada nas bases da lógica e da justiça, que vão nos levar também à caridade. Essa ajuda mútua, esse dar as mãos, esse compartilhar momentos, para que esses momentos estejam ligados ao bem que precisamos. Isso faz parte do entendimento da atualidade. Cada um pode escolher o caminho que quiser, mas o desencarne vem, a morte vem, a morte física, não a morte espiritual.
a morte física vem e a pessoa perde o corpo físico. E aí ele vai ter que enfrentar a dura realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por aqueles que já entendem o valor da lei de Deus e fazem dessa lei a sua forma de viver. Então, se a pessoa é muito rebelde, muito ignorante, quando ele deixa o corpo físico, ele se encontra com os rigores da lei de Deus. É aí que pode acontecer aquilo que Jesus proclamou: choro e ranger de dentes. Há pessoas que desencarnam e ficam completamente perdidas, pulando, gritando, correndo, saltando, reclamando, porque perdeu o posto, perdeu o cargo, perdeu o mando. É assim que acontece. Os desencarnes acontecem a cada segundo. E num desses segundos lá vamos nós. E como que eu vou? Não é? O Espiritismo tem oferecido à humanidade um roteiro de estudos e de bons encaminhamentos. Há pessoas que acham que o Espiritismo se baseia apenas nas manifestações mediúnicas. Sim, é uma lei. Mediunidade é uma lei, que nós estudamos aqui nesse formato de lei. Agora é preciso entender que o Espiritismo é filosofia e é ciência também, como o senhor Allan Kardec proclamou na introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, no item 17. Para você que quer entender Espiritismo, leia a introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, leia com calma, porque ali o codificador coloca toda a forma como que foi estabelecido o estudo espírita, para a gente não falar coisas que não são reais, não são verdadeiras, e nós nos expomos assim ao ridículo um dia. Pode ser que agora, na frente de um grupo de pessoas, eu possa proclamar intempéries, né? Desacertos, desajustes em torno do Espiritismo. Mas um dia aquelas pessoas vão conhecer a verdade, porque a verdade está estampada, estabelecida para todos, e aí ele pode olhar para aquele que falou, ou para aquela que falou, e dizer assim: nossa, você tentou me enganar. Então, tomemos cuidado quando nós vamos dizer, falar sobre Espiritismo, para que a gente possa ser alguém de importância, alguém de boa índole, que quer dizer apenas a verdade, e não aquilo que ele acha. Nosso estudo que começa hoje, essa série sobre família, nós vamos tentar colocar, a partir de estudos espíritas, a, a possibilidade de formarmos famílias equilibradas e famílias que saibam cumprir seus deveres perante a sociedade e perante cada indivíduo que participa daquela constelação. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, né? Espero que a gente possa entendê-lo com a grandeza que ele se coloca para todos nós, né? Então, vamos lá. Há um quesito nas leis de Deus que diz respeito a todos os seus filhos. Ordenem-se e cumpram fielmente os ritos da evolução. A família é o pilar, a devoção, a força e o trabalho no bem consciente, a união. Vamos de novo? Há um quesito nas leis de Deus que diz respeito a todos os seus filhos. Ordenem-se e cumpram fielmente os ritos da evolução. A família é o pilar, a devoção, a força e o trabalho no bem e consciente, a união. Lições Espíritas, Família 1. Como já disse no início, serão 3 estudos sequenciados sobre a família, né? Então, vamos começar aqui. A família, nos dias atuais, uma construção onde deve pairar o amor divino.
Questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. No princípio da história da humanidade, as famílias eram tribais, elas eram um grupo de pessoas que formavam uma tribo. Mais tarde, com o avançar da evolução desses mesmos indivíduos, constituiu-se a família, que são ordens separadas, setorizadas, geralmente por pai, mãe e os filhos. Então, quando a gente relaxa esses laços, que são laços históricos, a sociedade ela saiu do primitivismo, chegou até agora, graças à família, que sustentou as pessoas, que sustentou os membros sociais. Então, se nós relaxarmos esses laços, a gente volta ao egoísmo do início. Aquela coisa do cada um por si, Deus por todos. Então, esse relaxamento, essa disfunção criada em torno da família pelo seu relaxamento, isso vai fazer com que os indivíduos voltem a ser egoístas, cada um puxando para o seu lado, criando uma situação terrível dentro da sociedade, que ninguém mais confia em ninguém, todos são suspeitos e cria-se uma anarquia. Então, a família ordena as coisas. Então, é preciso que a gente lute pela nossa família, pela família com a qual estou envolvido. Qual é a minha família? Porque é interessante a gente colocar que, como diz lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, existe a família corporal e a família espiritual. Nós somos membros de uma grande família espiritual, que presentemente estamos encarnados compondo uma família corporal. Então, nós devemos favores uns aos outros. Essa família que eu vivo nela hoje, será o quanto ela já fez para mim lá no passado? Quando eu nasci, eu fui recebido por quem? Por uma família. Por um pai, por uma mãe ou por alguém de direito que me acolheu, me sustentou, me fez crescer. Então, isso dá para nós o dever de segurar esse status familiar. Porque senão as pessoas podem nascer e não ter o lar, não ter o aconchego, e aí podem se degringolar na vida. E fica uma sociedade confusa, uma sociedade sem um encaminhamento, sem uma orientação. Então, cuidemos das nossas famílias, lutemos por elas, para que elas cresçam no conteúdo do Evangelho de Jesus. Somente assim nós vamos fazer deste mundo um mundo de provas e expiações para um mundo melhor. E nós todos estamos convidados a isso. Questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E eles vão responder, sem dúvida, é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, se você recebe um filho, uma filha, a tua responsabilidade é muito grande, porque isso vai sustentar você no seu futuro. Um dia você vai ter que reencarnar. Nós ainda estamos nesse samsara, nessa roda de renascimentos, então vamos precisar reencarnar. E teremos que ter alguém para nos acolher naquele futuro. Temos que pensar mais à frente, sabe, meus amigos? Tem pessoas que só pensam no presente e acham que tudo o que ele fala é certo, que não tem futuro, que a gente vai morrer mesmo, não vai morrer nada. Nós somos energias, gente. Energias não acabam, elas se transformam. E nós já somos energias vinculadas a uma alma. Então, somos alma energicamente potencializada. Isso não acaba. Não tem morte. Então, nós vamos precisar da família lá no futuro.
Então, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pelo caminho do bem. Então, um filho chegou para mim, eu tenho que dirigir para o caminho do bem. Se ele, né, um dia não quiser isso mais, aí o problema é dele. Então, nós temos aqui um lar. É uma coisa bonita, é uma figura, né? E nós temos 3 linhas aí, uma horizontal, uma vertical e uma oblíqua. Vamos ver o que significa isso. A linha vertical significa mulher, que, como está lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, representa a linha vertical do lar, onde ela busca a intuição, a sensibilidade, né? E o fortalecimento desse lar pela sua presença feminina de aspectos vibracionais de ternura, de equilíbrio, de manutenção emocional, manutenção espiritual. Depois nós temos a reta horizontal, significando o homem, que é aquele que busca a sustentação do lar. Hoje as mulheres também fazem isso, mas num lar ainda é assim. É a mulher que sustenta espiritualmente o lar, e o homem sustenta com as necessidades materiais do lar. E o oblíquo seriam os filhos, né? Aliás, seria o lar, desculpa, que vai ser constituído nessas bases. Nós já falamos sobre isso no estudo anterior, estamos repetindo, porque isso é de máxima importância para o nosso entendimento com relação à família, né? Mulher, homem e lar. É claro que hoje nós temos também essa família constituída por pessoas do mesmo sexo, mas que têm o mesmo dever. Se eles constituem uma família com pessoas do mesmo sexo, tudo bem, isso aí ninguém está contra, mas é preciso que eles assumam essas responsabilidades. Ok? Então, continuando aqui, nós temos, então, a vertical a mãe, a horizontal o pai, e a oblíqua os filhos, ou seja, o resultado desta união. Mãe, pai, filhos. Vejam você como é que a coisa é bem construída, né? É bem dinamizada pela própria lei de Deus. E isso tem que estar bem claro para nós não errarmos. O Espiritismo auxilia a organização familiar através de infinitas formas. Então, vamos ver as propostas de Allan Kardec, né, sobre família. Ele diz o seguinte: é função, né, esclarecer a missão e a responsabilidade dos pais. Então, o Espiritismo está fazendo isso. Você é pai, você é mãe, você tem uma missão a cumprir. E é responsável por aquilo que acontecer dentro do seu cumprimento ou não dessa missão. Veja bem que coisa séria que é. Então, eu sou pai, por exemplo, a outra pessoa é mãe, e nós temos filhos. Então, como vamos resolver, como vamos ajudar esses filhos? Eu vou fumar perto deles? Eu vou beber perto deles? Eu vou usar droga perto deles? Eu vou ter um relacionamento sexual perto deles? Eu vou tentar colocar na cabeça deles ideias contrárias às leis de Deus? Isso é responsabilidade dos pais. Quando a gente sabe que vai ser pai ou mãe, alguma coisa nós temos que mudar, se é que nós estamos muito à vontade na vida. Precisamos mudar, porque, afinal de contas, os nossos filhos serão nossos espelhos. E lá na sociedade, no futuro, eles vão dizer que pais eles têm. Fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou não. É isso que nós estamos falando. Então, é preciso que eu dê para essa criança o melhor para a sociedade. Porque a família não é a base da sociedade. Então, o que eu tenho que fazer para a sociedade? Oferecer o melhor. Percebe como é que isso é interessante saber? Outra coisa, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados ou não. Então, eu tenho uma família, tenho meus espíritos que estão encarnados aqui comigo, mas tem um grupo familiar de desencarnados que estão ali, estão conosco, estão nos ajudando, né? Ou não, porque vai depender muito de como eu monto o meu lar.
Nós estamos envolvidos por espíritos o tempo todo, gente. Isso está escrito na questão 459 aqui do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque nós somos pessoas, espíritos em evolução, e uns vão ajudando os outros. Então, quando um espírito desencarnado encontra um lar equilibrado, ele se beneficia também e jamais vai perturbar a paz daquele lar. Agora, se um lar é desequilibrado, confuso, briguento, egoísta, orgulhoso, aí vai atrair espíritos também do mesmo modo, né? E vai ter problemas, podem ter problemas familiares. Nós temos que avançar nesses entendimentos, sabe, gente? Acabar com essa história de capeta, demônio, satanás, né? Não, vamos começar a evoluir, vamos começar a crescer para o entendimento da vida como ela é de fato. O livro dos médiuns explica todos esses fatores mediúnicos. Se na sua casa um barulho se faz sem que ninguém esteja promovendo aquele barulho, se nenhum animal de estimação esteja promovendo aquele barulho, isso é um processo de efeitos físicos estudado no Espiritismo, que precisa ser conhecido. Alguém está doando um fluido chamado ectoplasma, e os espíritos, então, estão usando esse fluido para promover sons, promover alguma coisa diferente, tirar um objeto do lugar. Isso tudo é estudado cientificamente, não por palavras. Tem pessoas que acham que isso aí é malefício de outras pessoas. O malefício que alguém pode dirigir a mim só chegará a mim se eu estiver na faixa. Se eu não estiver, não chega. É uma questão de vibração, é uma questão de estudos de ondas. Tudo que a gente faz gera uma onda. Então, se essa onda me atinge, é porque eu estou na frequência dela. Eu escuto a rádio A, B, C ou D quando eu escolho a frequência que eu quero. Então, essas coisas têm que ser pensadas com mais profundidade, para a gente não ficar falando impropérios, mentiras e orientando erradamente as pessoas. Continuando, proporcionando a fé inquebrantável. Sim, a família, quando consegue estabelecer em seus membros a fé em Deus, o absoluto, a gente fez um estudo sobre fé aqui, depois você pode voltar a ele, e você vai ver que essa fé está ligada ao manifestado com o imanifestado, ou seja, a criatura com o Criador. No dia que nós estabelecemos esse vínculo definitivo, acabou. Nós teremos certezas. Então, nós temos que trabalhar isso na família. O que é Deus? O que somos nós? Mas, para isso, os pais, os responsáveis pela família, têm que buscar esse assunto, né? Tem que buscar entender isso. Este é o avanço para o futuro. Se você deseja ficar aqui no plano físico da Terra, ou encarnado ou desencarnado, nas outras dimensões, comece a pensar assim, porque o planeta está passando de ciclo. Ele não vai mais admitir espíritos que não queiram crescer, espíritos ignorantes, rebeldes, que não queiram sair do lugar, não vai poder ficar aqui, porque isso vai atrapalhar o ciclo seguinte, não é? Então, você tem numa sala de aula com 40 alunos, você tem 3 lá que estão perturbando a paz dos 40, dos outros 37, né? O que o professor faz? Ou a professora? Manda para a direção, manda para a coordenação. Então, isso está acontecendo nesse mundo. Aqueles que não querem entender o ciclo que está chegando, aí eles vão ter que ir para um outro mundo que esteja consoante com aquilo que eles desejam. Moralizando os próprios pais. Claro, eu só vou moralizar alguém se eu for moral, não é? Veja que coisas sérias que nós temos em relação à família. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar assim, né, essas propostas para a família, vindas do codificador do Espiritismo. Comecem a perceber a grandeza e a profundidade do Espiritismo antes de comentarem alguma coisa que você não sabe, né? O Espiritismo explica o passado, engrandece o presente e semeia o futuro.
Então, meu irmão, minha irmã, espiritismo não é só manifestação mediúnica. Isso sim é um estudo científico da mediunidade, dos sensitivos, que hoje o mundo faz esse estudo. Desde sempre se estudou isso. A Câmara Kirlian, os trabalhos lá da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, com o professor José Pax Heine. O trabalho com os sensitivos, muitas vezes feitos pelas companhias de investigação. O Espiritismo traz isso para entender o que é isso. Você já não ouviu falar tanto caso de assombração? O que é assombração? É a existência de espíritos desencarnados atuando aqui no mundo físico. Então, no dia que eu entendo isso, acaba a assombração, que eu vou entender o que é. Olha, nós precisamos de evoluir, né? Muito nesse campo. Bom, desligando-se do sentimento de onipotência. Agora nós vamos fazer um estudo, tá? Eu queria chamar a sua atenção que nesse estudo que nós vamos fazer agora, nós tiramos de um livro, né, do senhor Alírio Cerqueira, né, que traz para nós umas informações das suas reflexões. Gostaria que você entendesse isso, porque ele cria um esquema e nós vamos seguir esse esquema porque achamos interessante. E você também, quem sabe, pode melhorar esse esquema, né, que vai ser apresentado, e você também pode dar a sua contribuição. Tá? Nós estamos falando sobre família, nós estamos querendo entender essa coisa interessante criada por Deus, que é a família, e que o homem não tem o direito de interferir. Senão ele terá sérios problemas com as leis de Deus. Um dia ele vai ter que dar conta da administração dele. Então, que ele tenha cuidado com isso. Muito cuidado. Não interfiram naquilo que Deus criou, porque o que Deus criou está na razão direta da necessidade dos seus filhos. Bom, vamos lá. Nós temos uma coisa na família chamada prática diretiva, que foi o que o Alírio colocou, né? É aquela em que o pai e a mãe vão dirigir os seus filhos para a prática do bem, do bom e do belo, fortalecendo o amor em si mesmos para o próximo e para Deus. Ótima, uma prática extraordinária. Se a gente conseguir, num grau qualquer, realizar isso aí, nós estamos fornecendo para a sociedade uma família e membros com bastante equilíbrio, com bastante consciência de si. Temos a outra, que seria a prática orientativa. O pai e a mãe são os orientadores para a formação do caráter dos filhos, a partir da observação das características individuais, reforçando as positivas e corrigindo as negativas. Esses são os pais atentos, que orientam os filhos. Então, você tem uma criança em casa, você começa a observar quais são as tendências daquela criança. E dentro de uma possibilidade que ela esteja querendo uma coisa negativa, você orienta para o positivo. Então, por isso que elas ficam conosco um tempo aí, como crianças, como dependentes, exatamente para que os pais possam moldar um outro caráter, se for o caso. Às vezes uma criança tem a mania de roubar, tirar aquilo que não é dela. Então, é a hora da orientação. A criança tem conversas estranhas, atos de violência, então a gente tem que orientar. Você tem que conhecer teu filho e tua filha, seja ele quem for, ou ela quem for, para que você possa estabelecer um critério de orientação para esses seres. Tem também a prática sugestiva. O pai e a mãe vão sugerir aos seus filhos adultos a continuidade da prática do bem, do bom e do belo em suas ações, reforçando as orientações recebidas na infância e na adolescência. Então, os filhos crescem, mas eles continuam filhos. Vez que outros aparecem, né? Então, os pais devem sempre segurar essas informações, fazer que eles se lembrem daquilo que foi dado na infância. Agora, se eu não dei coisa boa na infância, como é que eu vou falar agora para eles? Com que moral eu vou falar para esses filhos? Não é? Então, você vê quantas mães, né, são buscadas pelos filhos adultos para se orientar, para sentir aquele aconchego materno. E quantos pais também são buscados para uma orientação mais profunda, mais de experiência que ele tem para dar para o filho. Então, práticas diretiva, orientativa e sugestiva.
são muito importantes, que vai desligar o indivíduo, a paternidade, a maternidade, daquela postura de onipotência, de autoritarismo, que não leva a nada. Todo autoritarismo acaba se voltando para o autoritário e vai afundá-lo nos abismos do arrependimento, da culpa. Então, busquemos entender isso, né? Rápida análise dos relacionamentos entre pais e filhos. Vamos lá. Tem uma prática que é a prática da interferência. Como é que é isso, né? Então, o relacionamento baseado no pseudo-amor. Há uma obrigação de resolver os problemas do filho. Gera imposição, pois não respeita o livre-arbítrio do filho, mesmo quando adulto. Energia perdida em esforços vãos, porque deseja viver pelo filho. Então, tem pai e mãe que querem determinar como vai ser a vida do filho, qual a faculdade que ele deve fazer, que trabalho que ele vai fazer. Olha, nós somos espíritos livres, Deus nos criou livres. Então, os pais apenas conduzem essa liberdade dos filhos e corrigindo quando ele está usando isso para o mal. Mas agora, interferir fica uma coisa parecida com isso aqui, né? Então, nós temos aqui uma livre expressão e aqui uma interferência. Está vendo como é que inunda de trevas uma interferência na vida do filho? A orientação, sim, a interferência, não. Principalmente quando ele já fica adulto, ou então já jovem, né? Então, para que isso não aconteça, eu não tenha que interferir lá na frente, então eu eduque. Agora, viu a importância dos pais? Porque toda vez, todo bem que você fizer para o seu filho, sua filha, no futuro alguém fará por você, quando você for filho e filha de novo. Guarde sempre isso com você, tá? Uma outra ponta é a indiferença, né? Então, relacionamento baseado no desamor, gerador do egoísmo e do egocentrismo. Produz o abandono direto ou afetivo indireto. Há uma demissão da função de colaborador com Deus na formação do filho. Ah, você está por aí, né? Você fica do jeito que você quiser. E a Marta Medeiros, uma escritora brasileira, ela coloca que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então você está indiferente aos seus filhos. Você não liga para eles, sabe? Você está mais preocupado com as suas coisas, com os seus prazeres, né? E os filhos ficam lá. Um dia você precisa sair, você deixa na casa de não sei quem, outro dia você deixa na casa de não sei quem, porque você quer cuidar dos seus prazeres. Quando é para o trabalho ou para uma coisa útil, sempre tem um encaminhamento, a escola, uma creche, enfim, uma babá, ou alguém que tome conta, né? Agora, você, hoje pintou uma saída aí, mas como é que eu vou fazer? Aí liga para alguém, meu filho pode ficar aí, e às vezes não vai ser bom. Às vezes vai ser um momento complicado que o filho e a filha vai entrar numa outra cultura familiar que é diferente da dele. Então ele fica confuso: "Ah, mas lá na minha casa, meu pai e minha mãe fazem desse jeito, aqui vocês fazem desse". Essa criança não tem como entender isso por hora. Então precisa tomar cuidado com isso, muito cuidado, né. Tem o da colaboração, né. Relacionamento baseado no amor e compaixão colabora na formação do filho, direcionando, orientando e sugerindo mudanças, mas respeitando o livre-arbítrio relativo a cada fase de desenvolvimento do filho. Dá o melhor de si sem querer viver pelo filho. Ok, então agora nós vamos ser colaboradores. Meu filho e minha filha têm a vida deles, né? Tem o jeito deles viverem, e eu vou só observar como é que está. Como é que eles atuam na sociedade quando eles vão para uma festa de infantil, né? Quando eles vão para uma outra coisa, eu começo a observar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim: tem pais que gostam de levar os filhos para o estádio de futebol ou para outra quadra de esporte, enfim. Leva o filho ali como torcedor. Então, lá nesses lugares, existem muitos palavrões. Será que o filho está colocando aquilo como cultura e valor para ele também? Então, quando o filho solta um palavrão, o que que o pai deve fazer? Não, meu filho, nós não estamos aqui para xingar ninguém, nós estamos aqui para observar a beleza do esporte. Nós podemos ser torcedores, mas com equilíbrio, ou seja, isso é importante, porque isso gera uma formação equilibrada daquele caráter. Porque um dia esse filho ou essa filha
vão ficar falando essas coisas, vão dizer assim: "Mas meu pai falava, minha mãe falava". Palavrão dentro de casa, gente, é um perigo, é um assinte, é um desrespeito a essas pessoas que estão colocadas sob a nossa guarda. Cuidado com isso, porque pode se arrepender muito no futuro, e como tem muita gente arrependida hoje. Então nós temos aí, né, essa colaboração, um ajuda o outro, um fortalece o outro, não é isso? E todos se beneficiam do processo. Agora, formas de relacionamento entre pais e filhos, como é que seria isso, né? Eh, Ter uma relação disfuncional. Como seria essa relação disfuncional? Eu quero chamar a sua atenção para o peso dessas barras. Então, como é que elas são negras, pesadas, parece ferro, né? Então vamos ver o que que acontece numa relação disfuncional. Ele vai colocar relação vertical rígida autoritária, tá? Então aqui nós temos o pai, aqui nós temos a mãe, aqui nós temos os filhos. Você vê que o pai e a mãe são autoritários. Eles têm uma forma rígida, sabe aquela coisa, né? Se você apanhar na rua, você apanha em casa, sabe? Aquela coisa terrível de querer impor situações aos filhos, de botar o dedo em riste, né? Tem uma coisa assim, interessante, né? Que é quando você faz assim para o filho, né? Você está lá em cima, o filho está lá embaixo. Aí você faz assim para o filho. Gente, se você quiser corrigir teu filho, abaixe-se, vai até o nível dele, conversa com ele, olho no olho. Essa é uma relação interessante. Não com aquele autoritarismo, né? Você come na minha casa. Enquanto você comer aqui, você tem que me obedecer. Gente, vocês não sabem o que isso está acontecendo no inconsciente dessa criança. Ele vai reprimindo aquilo, porque realmente ele precisa daquilo, ele precisa do alimento, ele precisa da casa. Ele vai reprimindo aquilo. Quando ele chega na adolescência, ele pode se revoltar contra os pais. E muitas vezes adolescentes fogem de casa por causa disso, por causa dessa repressão autoritária que ele recebeu na infância. É preciso tomar cuidado. O filho e a filha são coisas muito delicadas, sabe? Quando seu filho ou sua filha é ofendido lá na escola ou na sociedade, você não vira fera. Então você tem que ser essa fera domada dentro de casa, tomando conta do seu filho e da sua filha, mas sem o autoritarismo, de gritar com o filho, gritar com a filha, sabe? Chamar o filho de vagabundo, essas coisas tão deprimentes, né? É preciso cuidar desses espíritos, gente. Ninguém é de luz ainda. Nós não somos espíritos de luz. Nós temos muitas falhas. E um tem que entender a falha do outro para ajudar, não para afundar cada vez mais nessas falhas. Você concorda? Como é que é interessante estudar tudo isso? Como é que é bom saber dessas coisas? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Olha, relação disfuncional ainda. Como que seria essa relação disfuncional? As barras ainda estão muito pesadas, né? Então seria uma relação vertical invertida. Como é que é? Os filhos, o pai e a mãe. Os filhos dominam o pai e a mãe. Então os pais e a mãe ficam subjugados aos filhos, que ainda não sabem nada da vida. Às vezes a gente vê adolescentes, são lindos, lindas, mas querendo dar ordem, né? Eles não conhecem a vida, eles não viveram ainda essa geração que eles nasceram, porque eles podem ter muita experiência de vida do passado deles, mas cada geração mostra informações diferentes. Então eu vou querer impor aos meus pais uma coisa que eu vivi lá no passado? Não, os filhos têm que entender, têm que aprender com os pais e com a sociedade, ele vai vendo, então eu vou adequando. Então, no passado, né, eu era muito rico, eu era muito poderoso, eu fazia, acontecia. Agora, eu vejo a minha casa, uma casa simples, os meus pais lutando para manter aquela casa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que a minha geração é outra, que o meu tempo é outro, não é aquele que eu vivi lá. O meu aprendizado agora é diferente. Então esses filhos, essas filhas, precisam tomar cuidado com isso, porque senão eles vão querer impor situações controversas. E como eles não têm sustentação psicológica para isso, porque o cérebro do reencarnante só se completa lá pelos 20 anos,
Então, enquanto eles são menos de 20 anos, eles estão numa apropriação neuronal, criando novas redes. Então, ele não tem o direito de querer impor suas posições. Ele pode colaborar, ele pode dialogar, mas impor, não. Guardem isso com vocês, filhos e filhas. Agora, uma outra relação disfuncional, tá? As barras ainda são fortes, tá vendo? Então, o pai, a mãe e o filho. Aí eles brigam o tempo todo, sabe? Estão numa mesma relação, pai briga com o filho, que briga com a mãe, que briga com o pai. Nossa, é uma confusão terrível dentro de casa. Porque não há uma hierarquia, o respeito a uma hierarquia. Volto a dizer para os filhos, cuidado, vocês estão ainda precisando de se adaptar ao novo tempo que vocês reencarnaram. Entendam isso. Então, aquele grupo lá da escola, né, do clube, ou de onde for que você participa, começa a dar suas ideias. Não, porque lá em casa eu faço, aconteça. Não faça isso, meu irmão ou minha irmã, porque o que você fizer agora, alguém vai fazer com você no futuro. Guarde sempre isso. A lei é essa, a lei de causa e efeito. Eu fiz, eu recebo, eu fiz, eu recebo. Né? Então, essa disfunção é terrível, de pai, mãe e filho brigando dentro de casa. Isso não vai levar em nada, a não ser em desgastes energéticos e emocionais, que desgastam sentimentos e afetos. Uma reação em cadeia, né? Um dominó, que pode ser extremamente prejudicial e é extremamente prejudicial. Tá? Agora vamos uma relação saudável. Agora sim, as barras estão equivalentes, né? Então, nós temos, né, uma relação vertical consensual amorosa. O que é isso? O pai, a mãe, na hierarquia, e os filhos. Então, o filho entende que o pai e a mãe, pelas experiências que eles já têm, né, aqui enquanto encarnados, podem ajudá-los muito. Inclusive, a desenvolver os seus potenciais, desenvolver a sua força para a sua realização nessa encarnação. Isso é lindo, gente. Isso precisa acontecer em nossas sociedades, tá? Aí, continuando, né? Conhecendo a dinâmica de desenvolvimento dos filhos, segundo Piaget. Eu quero contar uma história para vocês aqui. Eu tenho uma filha que é pedagoga, né? Ela é doutora em pedagogia. E quando nós estávamos montando esse trabalho, esse estudo, eu perguntei para ela, falei assim, Aline, dentro do seu conhecimento de pedagogia, qual é o espírito, qual é o educador que eu posso trazer aqui para os nossos entendimentos sobre essa relação pais e filhos? Ou como que é essa questão da criança? Qual é aquele que falou melhor sobre criança? Seria Freud, né? Seria Adler? Seria um outro educador? Né? E nós tivemos o Pestalozzi, que foi um tremendo educador, né? Onde Kardec teve os seus estudos, né? Até os 18 anos, né? Ele ficou lá com o Pestalozzi, um grande educador, e nós já falamos sobre ele no nosso estudo Espiritismo Olhar. Nos nossos tempos, o Pestalozzi foi do século XIX, nos nossos tempos, qual seria aquele que eu poderia ter, né, como uma referência de educação? Então ela me disse, Piaget, Felipe Piaget, né? Então é o que nós vamos colocar aqui, as ideias do Piaget dentro dessa construção de uma boa dinâmica com os nossos filhos. Então vamos lá. Piaget vai determinar as fases da idade dos filhos. Ele começa de 0 a 2 anos, que ele chama de sensório motor. Isso aqui é uma orientação dada por Piaget que nós estamos passando para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que de repente você tem uma criança dessa idade que ele vai colocar aqui. Então, 0 a 2 anos, sensório motor. Então, ele diz o seguinte, a partir de reflexos neurológicos básicos, quer dizer, natural, instintivo, né, nesses reflexos neurológicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. Então, criança até 2 anos está tentando entender o meio que ele está.
que eu falei para vocês? Ele é um espírito antigo, mas ele renasce numa nova época. Então, na outra encarnação, ele morava na casa de pau a pique, a casa de capim, né, de sapê, de barro. Hoje ele mora num apartamento. Então, o ambiente é outro, a frequência ambiental muda. Então, ele vai começar a assimilar esse meio. A inteligência é prática, ou seja, ele vai fazer aquilo que ele pode fazer. As noções de espaço e tempo são construídas pela ação. Ele sabe que ele pode caminhar na sala e voltar, depois ele vai à cozinha e volta. Ele está conhecendo o espaço dele e o tempo que ele leva nessa caminhada. Isso é importante lá na frente, quando ele vai ter espaços maiores e tempos ou maiores ou menores. Então, isso são construídas pela ação dele. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Então, ele vai lá na sala, pega um brinquedo, leva na cozinha, depois ele volta com esse brinquedo, leva no quarto. Então, ele está fazendo o quê? Aprendendo, entendendo o ambiente de maneira direta. Ele não sabe, ele não constrói, por exemplo, ainda um castelo com os brinquedos dele. Né? Ele não constrói, ele não sabe fazer isso. Mas ele sabe meio que movimentar no meio que ele está. Né? Então, um exemplo, olha, o bebê pega o que está em sua mão, mama o que é posto em sua boca, vê o que está diante de si. Aprimorando esses esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo à boca. Muitas vezes a criança pega um objeto e põe na boca, porque ela está vivendo aquele estado de mamar, né, de se alimentar. Então, se eu observar isso na sua criança, ele faz isso. Né? O que tiver na mão dele, ele pega. Ele mama o que coloca para ele. Então, se você... Claro que não vai acontecer isso, né? Mas se alguém coloca um veneno na mamadeira, ele vai mamar, ué. Se alguém coloca um mingau azedo, ele vai mamar. Pode fazer as caretas dele lá, né? Mas ele vai mamar. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade ainda de discernir o que é certo e o que é errado. Aí o pai e a mãe têm que trabalhar muito, né? Vamos continuando, então. Exemplo, né? Mostram-se para a criança duas bolinhas de massas iguais. Olha essas massinhas de moldar, né? E dá-se a uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são diferentes, não relaciona as situações. Então, você pega duas bolas, né, de massinha de moldar. Numa você é uma bola, e na outra você faz uma salsicha. A criança não vai entender que a massa é a mesma, porque ele não relaciona isso. Então, veja como é que nós podemos ajudar as nossas crianças, né? Mostrando com cuidado, com respeito ao seu tempo, como funcionam as diferenças por aqui. Tá? Agora nós vamos para o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos. A criança desenvolve noções de tempo e espaço, velocidade, ordem, casualidade, já sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à abstração. Desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a transformação observada. Então, ele já começa a tomar conta das coisas que estão do lado dele. Ele já sabe que quando a mãe faz, né, arruma a cama dele depois que ele dormiu, quem sabe ele já coloca alguma coisa lá que ele gosta. Ele coloca um ursinho de pelúcia, coloca uma almofada, ele já está relacionando as coisas. E já começa também, né, a trabalhar aquilo que ele quer, aquilo que eu não quero, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e a gente tem que ter um respeito grande por isso. Tem pai que insiste, né, que a criança tem que comer brócolis de qualquer jeito. É gostoso o brócolis, mas a criança ainda não tem no brócolis aquele prazer subjetivo dele. Então, tem alimentos, gente, que o prazer é imediato, outros não, são subjetivos. Outros, às vezes, o gosto nem é muito, assim, saudável, sei lá, gostoso, né? Mas vai fazer um bem muito grande para a saúde. A criança não sabe disso. Então, não tem que impor, tem que explicar. Olha, é bom você comer isso aqui, porque isso vai fazer bem para a sua saúde. Para você ter uma vida tranquila, para você poder brincar, poder sair, poder estudar, você tem que manter a sua vida física em perfeito estado, né?
Então, um exemplo: despeja-se a água de 2 copos em outros, de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer a ação. Você pega um copo d'água, né? Põe num copo compridão, um outro um copo pequeno, que cabe aquela água toda, e já sabe que a quantidade é a mesma, porque ele não fazia lá com as massinhas, lembra? Lá no sensório motor, tá? Depois tem o operatório formal, que é de 12 anos em diante. De 2 até 7 anos, ele está nessa transição, né? Daquilo que era operatório, que não era o concreto para o concreto. Então, ele vai caminhando nessa transição. Às vezes ele consegue entender, às vezes não consegue, mas com calma ele vai. Quando ele chega aos 7, aí termina, fecha a encarnação dele, né? Aí ele vai começar já a viver no mundo natural que ele nasceu, ele renasceu. No 12 anos em diante, a representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais à representação imediata, nem somente a relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses, e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, as estruturas cognitivas da criança alcançam o seu nível mais elevado de desenvolvimento e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas. Agora, a cognição começa a funcionar. Então, ele já começa a entender o abstrato. Nem que a vaca tussa, você vai lá. Ou seja, a vaca não vai tossir nunca, então ele não vai. Percebe? São ideias abstratas que ele já começa a entender. E nessa fase aí de 12 anos é muito séria, porque começa a puberdade, né? Aí a criança vai soltar, né? Aquele espírito vai soltar a sua identidade que ele trouxe na reencarnação com aquilo que foi colocado nele naqueles 12 anos que está como encarnado. Viu a importância dos pais? Né? Muito, muito grande essa importância, né? Então, um exemplo: se lhe pedem para analisar um provérbio como de grão em grão a galinha enche o papo, a criança trabalha com a lógica da ideia, que é uma metáfora, e não com a imagem de uma galinha comendo grãos. Ou seja, aos poucos você vai aprender, aos poucos você vai conhecer. Então, isso vai até os 12 anos, né? E aí nós temos, então, que a família é, pois, um universo a ser conquistado e preservado. Você não concorda comigo? Essa é a família. Vê quanta coisa nós podemos ver nesse estudo de hoje, nesse primeiro estudo da série. Vamos ver outras situações, né? Quanta coisa, né? Essa coisa disfuncional, relação afetiva, relação invertida. Então, esse estudo, ele nos traz informações preciosas na nossa relação com os nossos familiares. Preserve a tua família, tá? É o que eu posso te dizer de coração, né? Porque a família é um universo a ser conquistado e preservado. Nunca se esqueçam disso, né? Quando nós, adultos, hoje, lembramos da nossa infância, né? Da presença dos nossos pais, né? Daquelas pessoas que compunham ou compuseram a nossa família, a gente tem boas lembranças às vezes, né? Com certeza alguma coisa também não ficou tão bom, mas boas lembranças nós buscamos. Porque esse é o efeito da família no indivíduo por toda a sua encarnação. Então não pode dissociar o indivíduo da família, porque senão ele fica sem referência, né? Ele vai ficar sem referência, ele vai ficar à mercê de culturas variadas, que ele ainda não tem uma estrutura psicológica para entender. Por exemplo, pode ser que no futuro, né, as pessoas estejam mais liberadas, né, de fazer a grande família social, ou a grande família de uma nação, mas por hora não, ainda não temos essa condição. Então nós precisamos dessa presença da família, da casa, né? Das coisas da casa, dos objetos. As pessoas precisam de objetos ainda, sabe? Para que ele possa fazer uma relação entre ele e o objeto.
a frequência do objeto para ele, dele para o objeto. Então, às vezes, você pega um médium psicômetra e ele pega um objeto que não conhece a origem do objeto, ele diz, né, da onde que é, ele fala como é que era a pessoa que lidava com aquele objeto, porque existe uma relação muito íntima entre a pessoa e o objeto. Imagina uma pessoa que foi criada numa família equilibrada, feliz. Claro, gente, não tem perfeição, ainda não, mas tem nuances da perfeição, nuances de luz da perfeição. Uma família que faz o culto no lar, por exemplo, né? Quanta coisa ela coloca naqueles sentimentos infantis e juvenis para uma vida de relação mais aprimorada, mais suave. Por exemplo, lá na escola, né? Muitas vezes o aluno não vai bem e vai se fazer um estudo psicológico, né? O psicopedagógico daquela criança ou daquele jovem, muitas vezes está na disfunção familiar. E os pais não participam, não vão nas reuniões lá de pais das escolas, sabe? Não querem ver ali os cadernos dos filhos, não ajudam nas suas dificuldades, se ajuda com mau humor. Então isso vai criando na criança uma coisa assim: "Eu estou rejeitado, eu estou sendo um problema nessa família". E quando a criança sente assim, ela com certeza vai exteriorizar de alguma maneira. Ela pode ficar uma criança calada, né, emburrada, que não sabe o que está acontecendo, aí pode fazer uma reação até alérgica, né, uma reação de febre, porque o espírito está vibrando ali, só que ele precisa de ajuda, me ajuda, eu sou criança, eu não sei ainda. Essa é a função dos pais. Então esse é o nosso primeiro estudo, sobre família. Claro que nós vamos aprofundar. E eu digo para vocês que isso tem que estar sempre na nossa pauta de estudos. Sabe? E você que é pai, mãe, educador, educadora, pedagogo, né? Você que é psicólogo, enfim, você que lida com esse assunto de educação infantil e educação familiar, constelação familiar, comece a pensar nisso, comece a falar sobre isso com mais propriedade, né? Com mais assiduidade. Gente, uma escola não é só uma sala de aula. A sala de aula é importante, sim, mas não é só a sala de aula, é muito mais coisas ali, né. Eu me lembro de uma professora que ela dava aula num colégio, uma escola particular, uma escola pública, e que essa escola tinha muitas árvores, sabe, assim, em torno, né, um lugar bucólico, muito bonita a escola. E aí, o que que ela fazia? Ela falava para os meninos assim, as meninas, né: "Ó, hoje nós vamos estudar esse assunto. Tudo bem? Tá, tudo bem. Mas vamos lá para a sala Cecília Meirelles?". Aí eles iam, sabe para onde? Para uma árvore, debaixo de uma árvore, que chamava de sala Cecília Meirelles. Agora nós vamos para a sala Carlos Drummond de Andrade, que era outra árvore. Então as crianças recebiam essas informações na natureza, né? Identificando o valor daqueles que receberam o nome daquelas árvores. Isso lembra muito Jesus, né? Jesus ensinava na natureza, ao ar livre, assim. Então, meu amigo, minha amiga, estamos terminando o nosso estudo de hoje. Muito obrigado por você estar aqui conosco e a gente vai continuar, né, com mais 2 estudos sobre família e depois outras informações importantes. Isso é o que nós pretendemos com essa série Lições Espíritas. Muita paz para você, muita harmonia no seu lar. Abraça teu filho, abraça tua filha e também abraça teu pai, tua mãe. Abraça tua família. Ela é muito importante para você, muito. Serão as belas reflexões que você fará no algum futuro. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.